dessa casa, ex-vice-prefeito, companheiro Zé Vicente Filho, vereador Zé Vicente Filho, para fazer parte conosco aqui da mesa. É o decano do partido e o decano da Câmara, né, Bagueira? E o decano da cidade. O vereador Zé Vicente está com 11 mandatos consecutivos. Seguramente é pré-histórico já, né? Vamos dar o vereador João Gustavo, ex-vereador da casa, para participar conosco aqui da frente também. Anfitrião junto com os companheiros aí. Bem-vindo, João Gustavo. Meu companheiro de bancada, deputado Zé Luiz Nance, por gentileza, compor conosco aqui. Grande companheiro, grande amigo Zé Luiz Nance. Nós vamos depois anunciar a presença de todos os parlamentares, mas vou passar a palavra para abrir os nossos trabalhos ao presidente da Câmara de Niterói, companheiro do PPS, vereador Paulo Bagueira. Bem, bom dia. Bom dia a todos vocês, meu companheiro Conte Bittencourt, nosso companheiro Paixão, presidente aqui do nosso PPS do nosso município. Queria agradecer a regional de ter aqui escolhido a nossa cidade para fazer o nosso encontro dos vereadores, né, colocar aqui a Câmara à disposição de todos vocês, né, nós aqui, eu, o vereador José Vicente, o vereador João Gustavo e o vereador Paulo Henrique, né, temos aqui sustentado e levantado a bandeira do nosso partido, né, e dizer que, não tenho dúvida, Conte, desse encontro aqui, dessa unidade, o partido tem uma tendência ao crescimento e isso depende de todos nós. Então é importante esses encontros, em especial dos mandatários. Nós, vereadores, sabemos aí qual é a dificuldade, né, como é difícil e o quanto é difícil ganhar uma eleição, em especial uma eleição de vereador. Então, é importante aqui nós falarmos, debatermos aqui as nossas dificuldades, o nosso relacionamento com a cidade e da política dos nossos municípios. Então, Conte, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui sentado com vocês. Muito obrigado, presidente Bagueira. Eu vou propor uma dinâmica aqui ao plenário, até porque temos vereadores de Porciúncula, lá no extremo norte, noroeste do estado, com o vereador Jailton, que está chegando ali, os vereadores de Resende, lá do extremo sul, e a turma volta hoje ainda para as suas cidades. Quero propor uma dinâmica. A gente, então, fazer a programação que foi pré-estabelecida pela direção estadual, mas sequencialmente, sem o intervalo. Fazemos aí o lanche oferecido pelo Diretório de Niterói ao final, para o pessoal poder, de barriga coberta, voltar às suas cidades. Se o plenário assim concordar, vamos fazer essa dinâmica. Antes de passar a saudação do companheiro Paixão, nosso presidente do Diretório Municipal, quero anunciar aqui o vereador Paulo Rogério, de Barra do Piraí, junto com o nosso querido Jorge Babo, presidente daquele diretório e companheiro da direção estadual, o vereador de Barra Mansa, Pedro Paulo Lopes, né? O vereador de Cabo Frio, Rodolfo Aguiar Faria, presentes aqui, junto com o nosso presidente amador de Cabo Frio, vereador de Campos, Rafael Paz Barbosa, Diniz, filho do nosso saudoso ex-deputado, ex-companheiro, companheiro de grande luta aqui, que tenho certeza que o Rafael está seguindo lá os passos do seu pai, junto com o nosso Sérgio Mendes, membro da direção estadual, ex-prefeito de Campos e presidente do partido em Campos. Carapebus, temos aí os vereadores Albeci Ribeiro e Maicon Pimentel, bem-vindos. Cordeiro, vereador Hamilton Luiz Ferreira, bem-vindo, Hamilton. Guapimirim, os vereadores Rosalvo Vasconcelos Filho e Cláudio Vicente Vilar, bem-vindos também. Iguaba Grande, vereador Vantuil Medeiro Martins. Italcaro, vereador Rui Ecardi. Macaé, vereador Weber Porto Rezende, junto com o nosso querido presidente Cosme da Paz. Magé, o presidente da Câmara, nosso companheiro, vereador Rafael Tubarão. Seja bem-vindo, presidente. Convido também o presidente para fazer parte aqui da mesa conosco, por favor, Rafael.
Rafael Tubarão, presidente da Câmara de Magé. Nilópolis, vereador Dr. Rodrigo Rocha, acompanhado do Alvinho, presidente do diretório, nosso companheiro de direção estadual. Niterói, os vereadores já aqui elencados, ainda não presente, o líder da nossa bancada, vereador Paulo Henrique de Oliveira. Mora longe o Paulo Henrique, daqui a pouco está chegando aí. Nova Iguaçu, vereador Fernando Bernardi Carvalhal, acompanhado do nosso presidente, companheiro Miguel Ribeiro, ex-vereador de Nova Iguaçu e companheiro da direção estadual. Porciúncula, Jorge Ailton, nosso decano também, Zé Vicente, decano lá no noroeste do estado e presidente da Câmara, de novo presidente da Câmara de Porciúncula. Vem aqui para frente também, já, Jorge Ailton, participar conosco aqui. Vereador Emerson Oliveira de Coatis, Rezende, os dois vereadores presentes, o Barra Mansa. Vereador Barra Mansa foi um dos vereadores mais votados de Rezende. Ele não é de Barra Mansa, mas é vereador em Rezende. O Carlos Augusto Lima, junto com o Tisga, nossos dois vereadores de Rezende. Bem-vindos aí. Esse é o companheiro Barra Mansa, essa querida figura. Eu vi chegar o Alvinho, está aqui, o companheiro Alvinho Carrielo, vereador de Bom Jardim. Vim entrar aqui, não sei se algum vereador... Alvinho não foi aqui anunciado. Eu peço assessoria para trazer o nome aqui dos vereadores. Quero também registrar a presença das companheiras da Coordenação Nacional de Mulheres do nosso PPS, a Yara Freire e a Marlene Weber. Sejam bem-vindas aqui ao nosso encontro, junto com a nossa querida Norma, lá da direção do Rio, e a representante do PPS da Juventude de Curitiba, Ariana Bush. Sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro. Lembrando aos companheiros vereadores, salva de palmas para as mulheres, né? E elas vão seguramente fazer um informe hoje e reclamando do nosso gênero, porque dentre os nossos 50 vereadores eleitos no Estado, temos apenas uma representante do gênero feminino, que é a companheira de Rio Bonito, vereadora de Rio Bonito, deixa eu ver o nome da nossa vereadora, vereadora Marlene Carvalho da Silva Pereira. Está aí a Marlene? Não, né? Ainda não chegou a Marlene. Entre os 50 eleitos, uma mulher representando as mulheres. Eles vão puxar nossa orelha aqui hoje, seguramente, para incentivarmos as mulheres a participarem mais desse nosso movimento. Eu vou passar agora a saudação, mas eu ia registrar o seguinte: nós tivemos, presidente Bagueira, esse ano a eleição do Parlamento Italiano. O Parlamento Italiano ele permite assentos da comunidade italiana, eleitora na Itália, mas vivendo em outros países. As Américas Latinas, né, a Central e a América do Sul, tem 6 cadeiras na Câmara de Deputados e 2 cadeiras no Senado. E o Brasil nunca tinha elegido uma mulher, uma italiana descendente, mulher também brasileira, para aquele parlamento. Nós ajudamos esse ano a eleger a companheira Renata Bueno, ex-vereadora de Curitiba, esteve conosco aqui em Niterói no almoço com a comunidade italiana. Niterói tem uma forte comunidade italiana, concentrada aqui na Ponta da Areia, que tem a sua origem de imigração, e a Renata Bueno foi eleita deputada federal da Itália, da República Italiana, e assumiu aí essa semana ou semana que vem. Então, uma salva de palmas aí para a representação de Curitiba, em nome da nossa Renata Bueno. Para a nossa saudação inicial, o companheiro Paixão, nosso presidente. Só gostaria de passar aqui a condução para o nosso presidente estadual, para que possa assumir aqui a mesa. Companheiro presidente, demais membros da mesa, queridos companheiros,
Estava sentado aqui e lembrando-me quando eu cheguei a Niterói. Eu não cheguei, eu passei em Niterói, eu fui para Campos. Fiquei muitos anos em Campos, clandestino em Campos. Era uma coisa meio complicada, meio difícil. Mas tive o apoio, a solidariedade das amigas e dos amigos de Campos. Quase fui preso em Campos, mas graças a essa solidariedade eu consegui sair do caminho da prisão. Mas isso é passado. A grande questão hoje é o presente. E o presente, todos nós estamos sendo movidos interiormente por ele, na expectativa de darmos uma ajuda substantiva à organização dessa instituição que foi fundada em Niterói por um grande brasileiro nascido em Rio Bonito, que era o Astrogildo Pereira. Um homem inteligente, de brio, corajoso e que, juntamente com outros companheiros, fundaram o nosso partido e que nós temos trazido até agora. E vamos levá-lo para mais para frente. Porque cada vez mais vêm pessoas corajosas e dedicadas à questão do socialismo. Portanto, estou confiante que este partido, cada vez mais, será um grande partido, um partido de pensar o Brasil, um partido de pensar o povo brasileiro, em particular dos trabalhadores. Este é o partido que nós esperamos que venha cada vez mais ser o PPS. Dito isto, eu quero também acrescentar que o nosso partido sempre foi um partido muito aberto para discussão, para criação, para as novas concepções. E eu espero que isso seja o alimento principal desse grupo de senhoras, companheiras e companheiros aqui presentes. Esse partido precisa de pessoas que pensem, pessoas que construam, o tecido do futuro. E este futuro é o futuro que vai levar a essa sociedade à felicidade.
tenho convicção, desde jovem, que isto é a tarefa central do nosso partido. E espero que todos vocês se envolvam dia a dia com essa questão. A questão de sermos uma grande instituição política capaz de fazermos cada vez mais, contribuirmos, melhor dizendo, cada vez mais que essa sociedade seja feliz. E para não levar para mais longe, eu quero dizer a vocês que eu vim para cá ainda jovem. E fui para Campos. Fui viver em Campos. E morei dentro de canavial. O primeiro canavial na entrada de Campos, na usina Cupim. Eu tenho emoção quando eu falo nisso. Mas a coragem me dobra por ter feito isto. E tenho certeza que todos nós iremos contribuir para que esse partido seja cada vez mais forte, mais inteligente e mais abrangente. Que a sua militância, que seus membros se transformem em militantes capazes de levarmos à frente a ideia da democracia e do socialismo. Muito obrigado. Velho companheiro. Esse é o nosso querido e velho, no bom sentido, companheiro. Quero registrar já a presença do vereador Paulo Henrique, líder da nossa bancada aqui na casa, que nos recebe, Eduardo Lessa, presidente do diretório de Cabo Frio. Companheiros, todos receberam aí uma pasta como essa. Primeiro tem uma relação com telefone e e-mail de direção de todos os vereadores eleitos no Estado. O objetivo dessa relação é trocarem experiências. Nós que somos parlamentares sabemos como é importante para o enriquecimento da nossa prática legislativa a troca de experiência com outros colegas. Então, aí na pasta tem a cidade, nome, endereço, telefone e e-mail de todos os nossos vereadores eleitos no Rio de Janeiro. Um dos grandes objetivos desse nosso encontro hoje é a integração dos nossos parlamentares. Então, para isso, para nos fortalecermos essa relação onde grandes desafios municipais hoje passam por políticas de macro-região. A gestão moderna, dentro da nova prática política, da nova visão de organização do Estado, de juntar forças para superar desafios comuns a todas as cidades, passa por articulação de macro-regiões. Então, eu aqui já dou uma sugestão aos vereadores presentes que tentem produzir, motivados ou induzidos pelos nossos presidentes municipais, encontros de macro-regiões. Encontro para discutir problemas comuns. Educação, transporte, saneamento, enfim, trabalho, a questão do atendimento social, políticas que são políticas hoje que afetam não só os municípios, mas a toda uma região. Nós temos aí um documento que reputamos uma das melhores produções
da nossa Fundação Astrogildo Pereira, que é o Poder Local, Desafio da Democracia. Esse documento aqui eu proponho aos novos vereadores uma leitura obrigatória. Esse partido tem como um dos seus grandes eixos de pensamento o fortalecimento das cidades, a compreensão que a grande reforma do Estado brasileiro se dará pelas cidades, já que é na cidade que moramos, é na cidade que temos a nossa vida social, criamos família, na maioria das vezes temos o nosso trabalho. Então, é a cidade que diz respeito ao nosso dia a dia. Então, o vereador se fortalecer com essa compreensão da política do poder local é fundamental, não só para o mandato de vocês, mas também para defender um pensamento que o partido advoga dentro das suas linhas principais. Nós temos o estatuto do partido, para vocês tomarem conhecimento, né? E temos uma publicação da nossa fundação, publicação periódica. Temos aqui o Raulino, que também é dirigente da Fundação Astrogildo Pereira, e essa publicação sempre traz uma contribuição para a leitura dentro daquela tese que defendemos hoje, o partido como o PPS, da radicalidade democrática e essencialmente do debate político, que é fundamental politizarmos a política. E para vocês, mandatários, quanto mais desburocratizarem mandatos, os nossos mandatos passaram a ser mandatos quase que só burocráticos. Nós deixamos de fazer do parlamento o local para o debate da política, para o debate do pensamento político da cidade. Então, quanto mais politizarem o mandato de vocês, seguramente mais vocês estarão enriquecendo a forma e o fazer parlamentar. Nós somos um partido parlamentarista. Somos um partido que combate esse presidencialismo de coalizão que gerou o mensalão do PT. Por isso que combatemos essa forma hoje de organização da política do Estado, esse centralismo de poder, em um único poder, que é o poder executivo, que se reproduz nos parlamentos estaduais e se reproduz nos parlamentos municipais. E nós, como somos parlamentaristas por essência, entendemos que o parlamento é o grande poder dentre os poderes da República, porque aqui é o poder plural, aqui não é o poder de um único eleito, aqui é o poder de vários, que fazem dessa tribuna aqui a tribuna de todos, trazendo o pensamento de todas as linhas de entendimento da cidade. Tá? Quanto nós não reforçarmos e reformarmos esse Estado, nós vamos ter parlamentos subservientes do Poder Executivo. Quanto não debatermos com profundidade a questão da reforma do Pacto Federativo, enquanto não aprofundarmos e pressionarmos o Congresso Nacional para um orçamento impositivo, vocês aqui são levados a avalizar um orçamento que é uma peça de ficção, porque é um orçamento autorizativo e não impositivo. Aqui fazemos emendas, aqui damos o nosso aval ao orçamento da cidade, mas lá na prefeitura eles cumprem como quer. Então, enquanto o orçamento não for um orçamento impositivo pelo parlamento, ou seja, o governo manda a sua mensagem, discutimos aqui, emendamos aqui, damos o nosso aval, agora tem que cumprir a peça que saiu daqui. Enquanto não fizermos essas reformas no Estado brasileiro, o parlamento vai continuar subserviente aos desejos do Poder Executivo. E nós somos um partido rigorosamente de pensamento parlamentarista. Defendemos o parlamento como centro do debate das políticas da República e do Estado. Esse encontro, que a gente vai reproduzir outras vezes, ele tem como objetivo de um partido que não cerceia mandatos. Nós somos um partido da radicalidade democrática, não perseguimos mandatários, não cerceamos mandatos, mas esperamos que os mandatários desse partido tenham compromissos com eixos do pensamento desse partido no momento do debate da Câmara Municipal. Isso esperamos. É um compromisso. A Câmara e o nosso Congresso prorroga a reforma política de muito tempo devida,
A cada véspera de eleição que nós temos é uma pseudo-reforma de interesse dos partidos majoritários da composição do parlamento naquele momento, mas a aprofundar a reforma política, para que a gente tenha uma outra forma de fazer política, politizando a política, que é o que pensa o PPS. Tá? Nós somos daqueles que defendemos, através da nossa bancada federal, essa reforma com profundidade. E, seguramente, a reforma política ela vai reforçar os nossos mandatos. Ela vai reforçar a relação do mandato com o partido. Ela vai reforçar a política brasileira. Isso é bom para todos nós que representamos, através dos nossos mandatos, uma parte do pensamento da sociedade. Então, nós esperamos que vocês, parlamentares municipais, de um partido que é parlamentarista e que tem no poder local a grande compreensão da reforma do Estado, logo, é um partido que vê no vereador o seu grande representante. Se temos esses dois princípios, o parlamentarista e o poder local como centro das reformas do Estado, tá, fortalecendo as cidades, o vereador passa a ser, na nossa compreensão de representação política, o principal mandatário. E, para isso, estamos aqui reunidos, para podermos trocar, para podermos enriquecer a nossa prática parlamentar, para podermos nos fortalecer. Ganhamos todos nós, ganha o partido e ganha a democracia, a gente participando desses debates de forma permanente e costumeira. Então, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro, é a saudação inicial. Eu vou passar a palavra aos nossos companheiros que vão fazer a primeira apresentação. Quero registrar aqui o vereador Dr. Luiz Geraldo, nosso querido vereador de Cabo Frio. Está lá, seja bem-vindo, Luiz Geraldo. O companheiro Raulino e o companheiro Gato vão fazer aqui a primeira mesa de trabalhos, né, com o tema PPS frente à conjuntura política, tá, para discutirmos um pouco com vocês essa questão dos nossos desafios, do nosso partido na conjuntura política nacional. Eu quero pedir ao companheiro Jorge Ailton, você quer sentar aqui na mesa? Companheiro Jorge Ailton, que o companheiro Paixão, se permitir, o Raulino e o Gato sentarem. Estão lá, estão sentados lá, já estão sentados lá, por favor. Pessoal de Porciúncula, fica aí. Paixão, deixa o Gato sentar aí. O Gato vai começar lá, eu acho. Então, vamos passar a palavra ao Gato. Pode ficar. Eu vou passar a presidência dessa mesa, que é o companheiro Paixão, tá, que vai coordenar essa mesa, o companheiro Gato, o companheiro Raulino, tá, é a dinâmica com vocês dois. Companheiro Paixão, assume aqui, por gentileza. Alô? Eu vou assumir os trabalhos oferecidos pela gentileza e a inteligência do nosso companheiro presidente e vou procurar conduzir os trabalhos de uma maneira que tenha, vamos dizer, a luz que ele certamente imporia ao nosso trabalho. Com a palavra, o companheiro Gato. Bom, companheiros, bom dia a todos aí. Inicialmente, eu queria explicar rapidamente que o Gato é um apelido que eu tenho desde 5 anos de idade, dado pela minha avó, e que acabou incorporando, entendeu? Então, eu mesmo, quando a gente fica nervoso, né, aí você fala, calma, então, calma, Gato, é Gato. Só a minha mãe, que me chama de Luiz Antônio Martins. Luiz Antônio e meus irmãos chamam de apelido. E depois eu descobri que eu tenho um amigo de infância e que nunca me chamou de Gato, nunca.
Ele sempre é Luiz Antônio. E é lá que eu comecei o apelido Gato. Todos os meus amigos de infância é tudo Gato, Gato, menos ele. Depois um outro amigo aqui do Rio, também Luiz Antônio, Luiz Antônio. Então eu achava que eles me respeitavam muito. Depois esses caras, eles não querem me chamar de gato nenhum. Agora eu descobri, quando eu comecei conhecendo outras pessoas, que tem muitos homens que não gostam de me chamar de gato de jeito nenhum, né? Então eu falei, não, aquele negócio é que os caras ficam meio sem graça. Pô, você tá, é o seu gato esse aí? Etc. Então já virou nome, né? Então é por isso que não é meu nome. Não adianta nada me mandar um documento para gato, não sei o quê, que não tem. Mas eu fico bastante feliz, muito satisfeito da gente estar fazendo esse encontro. Principalmente porque eu participo aí do partido na capital, né? E nós tivemos uma das maiores derrotas da história aqui no Rio nessas eleições municipais de 2012. Né? Não só não conseguimos eleger nenhum vereador, tínhamos dois vereadores, um deles saiu do partido, o Paulo Pinheiro, no final aí já do mandato dele, né, 2011. O outro era o companheiro Stepan, foi eleito deputado federal, e o suplente dele, que era o Carlinho Mecânico, antes das eleições, foi para o PSD. Né? E a chapa que nós montamos, nós não conseguimos não só eleger nenhum vereador, mas teve uma quantidade de votos assim que foi uma das menores da história nossa. Embora a gente tenha tido assim uma chapa, o próprio Raulino coloca isso, que nós montamos uma chapa que com muita gente interessante, muitas pessoas que toparam essa briga. Vocês todos sabem como é ser eleito, pedir voto, né? Então pintou muitas pessoas novas no partido que toparam essa briga, e eu acho que pode ajudar muito o partido na capital. E o partido na capital, vocês sabem que quanto maior a cidade, principalmente na capital, ele sofre muita influência da política maior, não é aquela política das cidades menores, né? Então entra a questão muito forte da dificuldade do PPS, que nós somos um partido de oposição a nível nacional, né? E uma oposição firme ao que nós chamamos agora de lulopetismo, né? Ao governo do PT, que é um partido que chegou com as bandeiras da ética, com a bandeira de mudança no Brasil, e, na verdade, nós vimos que a política do PT hoje é a política do poder, de manter o poder. Então, todas aquelas críticas que eles faziam, as bandeiras, jogaram tudo fora, né? A Dilma, vocês devem ter visto no jornal aí, fez questão de chamar lá em Alagoas, na semana passada, o Renan Calheiros era o senador Renan Calheiros, mas quando foi falar do Collor, disse que é o nosso senador, Fernando Collor de Mello. Então, você imaginar o que significa essa total... Quer dizer, para o PT não há problema nenhum de aliança com qualquer partido político, não é para ideologia, de fisiologismo, não interessa. Interessa que eles montam uma bancada de rolo compressor, e não basta ser maioria, não, é de rolo compressor, para não dar chance nenhuma à oposição. Então, e estão trabalhando para isso, estão trabalhando para que cada vez mais os partidos não tenham condições de fazer oposição. Fazer oposição faz parte da democracia, né? Ser oposição não significa que é contra o país. Então, eles buscam a hegemonia, não basta a maioria. Então, todos os grandes inimigos deles, só pegar aí os discursos do Lula contra o Sarney, na época do Sarney, e ver agora como é que eles estão. Então, é uma situação complicada, uma situação em que eles, né, pegaram um país que teve muitas mudanças no governo Fernando Henrique, principalmente o Plano Real,
né, que nós estávamos vivendo. Quem lembra, mais velho, lembra o que era viver na inflação, principalmente para as pessoas mais pobres. E ele pegou esse negócio todo e pegou uma conjuntura internacional muito favorável no governo Lula, e está aí o que fez. Eles não têm nenhuma ética, não têm nenhum pudor. Por incrível que pareça, vocês viram aí há 2 semanas atrás a Dilma falando sobre a postura dos políticos, e ela disse o seguinte: na campanha eleitoral, vocês devem ter visto isso, aquilo é muito sério, na campanha eleitoral a gente pode fazer o diabo, mas depois de eleito a gente tem que se respeitar. Então, essa concepção é muito séria. Aí a gente vê isso, né? Na campanha não tem conversa, eles botam para quebrar. E é uma presidente da República, quer dizer, ela esqueceu que ela está ali como presidente da República, mesmo que ela ache isso. Ela, na maior cara de pau, disse isso, e tem muita gente que acha normal. Pode fazer o diabo, quer dizer, pode xingar, pode botar para quebrar. Depois de eleito, a gente tem que se respeitar, como se fosse possível isso, né? Ela, depois de eleita, presidente da República, falando com a principal autoridade do país, ela acha que não tem problema nenhum ela dizer que na campanha eleitoral a gente pode fazer o diabo. Então, a gente tem muitos desafios, né? Agora para nossas eleições aí de 2014. E esse calendário brasileiro de eleições de 2 em 2 anos, e com um país, né, com a comunicação, com a modernidade aí, na verdade, a gente tem quase que eleições nacionais de 2 em 2 anos. A gente sai de uma eleição, já tem que preparar outra e por aí, etc, etc. Então, a gente tem muitas dificuldades nessas eleições. E que reflete na nossa luta aqui embaixo, né? Além de participar e tentar contribuir, né, para a formação de uma candidatura de oposição no país que tenha chance, inclusive, de vencer as eleições, o que nós sabemos que é muito difícil. Além disso, nós precisamos eleger uma bancada de deputados federais que nos permita ter um mínimo de condições para continuar lutando. Então, né, por quê? Porque o número de deputados federais que a gente conseguir eleger é que vai dizer quanto tempo de televisão nós vamos ter nas campanhas até o próximo mandato. Então, na próxima eleição para prefeito e vereadores, o nosso tempo de televisão vai depender do número de deputados, né? Então, para o partido, inclusive, a gente, mais importante até do que você, né, talvez ter uma vitória da oposição, a presidente da República, é a gente ter uma chapa, um número de deputados, uma bancada de deputados federais capaz de a gente conseguir depois continuar trabalhando e tentando crescer, que é uma roda viva, né? Quer dizer, se o partido não consegue eleger o número de deputados federais expressivo, ele vai ter um tempo de televisão pequeno, isso vai prejudicar o partido para vereadores, depois para deputado estadual federal, a gente vai eleger menos, é uma roda viva. E tem também o fundo partidário, né? O fundo partidário, que é uma grana a nível nacional, que também depende do número de deputados federais. Então, esse é um grande desafio para nós no ano que vem, a nível nacional, né? A nível estadual, depois o Raulino vai falar um pouquinho que as dificuldades também são extremas, né? A nível aqui do Estado do Rio, que aqui é uma repetição do que se passa a nível nacional do ponto de vista do poder. Esse conglomerado aí, a nível nacional, do PT e esse núcleo majoritário do PMDB, é aquela história de você acabar com a oposição, a política como se tivesse um partido único, né? Eu não tenho a mínima dúvida que em cada cidade, cada uma das pessoas que faz a política, onde ela existe na realidade, que é no poder, lá no município, sabe da dificuldade de você ter uma candidatura que não está alinhada com os partidos que estão no poder, a nível estadual e a nível nacional.
sabe da dificuldade disso. Então, um partido com ideias, um partido propositivo, que não é um partido que pretende simplesmente aqui é uma sigla, vem quem quiser, e um pensa de um jeito, outro pensa de outro, como você está vendo no jornal, vocês devem ter visto o PSC. O PSC apareceu agora lá aquele pastor evangélico que virou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e todo mundo pensa que o PSC é um partido que tem os pastores evangélicos da forma daquele cara. Mas, de repente, apareceu que, em vários estados, é o contrário. É cheio de cantores, de rock, não sei mais do que. Ou seja, não tem nenhuma linha política. Entendeu? É um conglomerado de partido. Chegou, quer ser candidato, quer. Inclusive, muitos cobram para o cara ser candidato. Tem uma taxa para ter aquele tempinho de televisão. Aí vende o tempo de televisão. Então, é uma coisa séria. Os partidos estão se descaracterizando a nível nacional. Não interessa o partido. Nos municípios do interior, a gente sabe muito bem disso. Eu sou do interior de Minas, e na minha cidade, quando sai o resultado eleitoral, diz quais os vereadores mais eleitos, e não passa nem mais o nome, o nome do partido. O nome fulano, beltrano, ciclano, número tal, e pronto, está resolvido. O partido é só uma obrigação para o cara se candidatar. Então, para se candidatar, ele tem que estar filiado a algum partido. Só isso, mais nada. Então, o que eu vou... a gente está, vocês estão vendo aí pela imprensa, a gente está se movimentando a nível nacional. Nosso presidente aí, Roberto Freire, e a executiva nacional, as principais lideranças, tentando trabalhar minimamente para a gente montar uma chapa de oposição, uma candidatura a presidente da República, e para a gente poder ter a mínima chance de vencer, né, o governo, a gente tem que rachar aquela base. Não tem condição da oposição sair vencedora se de setores que hoje estão na base do governo não se descolarem. Então, isso é fundamental. Então, vocês estão vendo aí as negociações todas, as articulações, aí o próprio Eduardo Campos, que é do PSB, que parece que é irreversível, ele vai ser candidato a presidente da República. Isso é uma coisa importante para a oposição, né? E certamente está saindo, não é porque ele só quer ser presidente da República, é porque existem divergências do rumo que o PT está dando. Quem convive com o PT sabe que eles fazem as alianças todas, mas para eles estarem na frente, na cabeça. Então, o Ciro Gomes achava que podia ser candidato a presidente depois do Lula, com apoio do PT, depois ele viu que isso é brincadeira. E todo mundo está vendo isso. Quer dizer, eles não vai ter, enquanto o PT estiver na hegemonia, um candidato a presidente da República que não seja do PT. Não adianta, que pode ter o cara melhor do mundo, vai ser um cara do PT, eles sabem disso. Então, essa política é uma política que está aí, e ela começa, a médio e longo prazo, felizmente, começa a ajudar a oposição, né, o que está acontecendo. Agora, eu queria centrar aqui a minha fala, não vou ficar fazendo um discurso. A gente fez a nível nacional, o partido se reuniu, e com pessoas de vários estados, aqui no Rio, do primeiro seminário que discutiu os cenários políticos que nós estamos vivendo, para onde que o partido quer ir, etc., lá em São Paulo, participaram o Conte, eu e o Raulino. A gente participou de um seminário nacional para começar a discutir o partido olhar para frente um pouco, e 2013, 2014, tentar planejar o nosso trabalho de forma organizada, né? Não é um bando de pessoas, cada um faz o que quer. Nesse quadro político que a gente está vivendo, se a gente não tem o mínimo de organização, fica mais difícil ainda, né? Então, foi um trabalho muito, muito interessante, muito importante. Saíram várias ações políticas que eu tenho certeza que vai ajudar o partido um norte para 2013, 2014, né? A gente e esse planejamento a gente vai poder
e temos que replicar esse planejamento nos estados. Então, a ideia aqui, a gente estava conversando na Executiva Estadual, a ideia é a gente fazer também um planejamento do Estado do Rio a partir do planejamento nacional, né? Como é que a gente contribui naquelas ações nacionais e como é que a gente faz para enfrentar os desafios específicos do Rio de Janeiro, né? Então, vou apresentar para vocês, rapidamente, como é que foi esse planejamento, os aspectos que foram analisados e depois um resumo das principais ações que foram definidas a nível nacional, né? Para a gente poder saber como é que depois a gente trabalha aqui no Estado do Rio e vocês saberem que vocês fazem parte de um partido, né, que nós estamos querendo, como o Conte disse, que esse é um pontapé inicial para a gente ter uma verdadeira integração entre os vereadores. Quer dizer, é um coletivo de pessoas, quanto mais a gente se integra, um pode ajudar o outro, e não cada vereador no seu lugar, quietinho, sozinho, sem ninguém para ajudar. Inclusive, como é que a bancada de vereadores se articula com a bancada de Assembleia Legislativa, como é que se articula com a Câmara Federal, acabar com cada um no seu nível e isolado, tá? Então, vamos apresentar aqui rapidamente os principais pontos que foram abordados nesse planejamento. Pode passar aí. Bom, diversos aspectos, isso faz parte da metodologia da forma de planejar. Depois até eu vou tirar uma cópia dessas transparências e depois a gente pode mandar para vocês, tá? Essas principais aqui. Então, o que foi analisado lá a nível nacional do ponto de vista de algumas condicionantes do nosso futuro, olhando 2013 e 2014. Nós temos, e qual o grau de incerteza que nós temos de alguns condicionantes? Quer dizer, você olha, tem algumas coisas que você tem que levar em conta porque ele condiciona o que você vai fazer, né? Um grau de incerteza constante, ou seja, é difícil mudar nesses 2 anos, nós temos uma militância do partido limitada, né? Uma militância não é simplesmente filiados, são aquelas pessoas que vestem a camisa do partido, né? Inclusive de forma não profissional, né? Um partido de ideias que pretende ser um grande partido, ele precisa ter muitos filiados participando e lutando pelo partido sem nenhuma remuneração, participando das suas lutas, etc. Nós temos que estar integrado na sociedade, né? Então, tem uma militância limitada. Nós tivemos um resultado eleitoral do PPS em 2012 em alguns estados ruim, em outros estados muito bons. Quer dizer, aí é um fator positivo. Nós elegemos, por exemplo, um prefeito de capital, pela primeira vez, né? O prefeito de Vitória, um quadro do partido, Luciano Rezende, fez um ótimo trabalho, a campanha dele foi excelente, já está começando a fazer um trabalho muito bonito. Agora mesmo ele divulgou aí na lista do Diretório Nacional do Partido, e eu acho que esse trabalho aqui vai nos ajudar a nível nacional para divulgar o que ele está fazendo lá, que é fundamental para o partido. Ele fez agora, em pouquíssimo tempo de governo, eles estão tendo resultados excelentes num trabalho de combate ao crack, que hoje é um problema gravíssimo em todas as cidades, pequenas, médias e grandes no país, né? É uma coisa seríssima essa. O tempo de televisão gratuito, que virou uma mercadoria, né? Tem partidos que só se formam para vender esse tempo, e nós temos um tempo de televisão muito pequeno, né? O nosso tempo de televisão para o ano passado foi mínimo, né? Por causa do número de deputados que nós elegemos, né? E em 2010, que não foi um resultado pior do que o ano anterior, a eleição anterior. A situação financeira do partido também é uma situação frágil, né? Porque não tem um fundo partidário, aquela história. Quanto maior o partido, mais rico ele fica. Mais tempo de televisão é uma coisa que a gente podia discutir se isso realmente é democracia, tá certo? Porque
Os mais fortes ficam cada vez mais fortes e os mais fracos não têm condições de enfrentar a luta. Então, é uma coisa complicada. A gente tem que encontrar maneiras de enfrentar esse problema e não é difícil. O Raulino até vai falar um pouco depois aí das redes sociais, etc. O Obama, a primeira eleição do Obama, ele basicamente conseguiu enfrentar os outros grandes grupos econômicos lá com campanha de fundos pela internet. Então, todo mundo participou, ele conseguiu muita gente, o cara dava $10, o outro dava $1, quer dizer, ele foi para o povo, para a população pegar, e não dos grandes grupos econômicos. Um outro grau de incerteza que já está pré-determinado, quer dizer, faz parte da regra do jogo, que é a dificuldade de montagem de chapas proporcionais. Isso está pré-determinado. E tem uma dificuldade muito grande de montar chapas proporcionais. Para estadual e para federal e para vereadores. Você precisa ter chapa completa, é muito complicado isso. Se você se coliga com outro partido, você tem que analisar muito bem por que eu vou se eu tiver um nome muito bom, então talvez seja bom a gente se coligar, porque vai ter votos para eleger essa pessoa. Mas se eu não tenho um nome que se destaque, que vai ter muito voto, a gente tem que tentar a chapa própria, para poder eleger uma daquelas pessoas. Então, é muito complicado isso. E o que é incerto aí? Tem algumas coisas que são incertas, algumas condicionantes. A situação econômica do país, que a gente não... Ela pode piorar, pode melhorar. A situação econômica do país, a gente discutiu muito isso aí. O fato de se a situação econômica continuar piorando, que não está boa, não significa que isso é bom. O governo a popularidade do governo federal vai piorar. Então, isso é bom para a oposição? Só pode ser bom,